Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre glicemia média estimada. Afinal de contas, o que é isso? Então vamos lá, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir e também deixa o seu comentário nesse vídeo porque ele é muito importante para a gente e também para o YouTube aqui entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos e ativar as notificações, clicar no sininho para você receber todos os próximos vídeos que a gente tem aqui dessa série de diabetes, de exames dentro da área da saúde, interpretação de exames, para que você possa ser informado sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, o que é essa história aí de glicemia média estimada? Primeira coisa, a glicemia média estimada ela é calculada com base num outro exame, na verdade. Ela é derivada de um exame chamado hemoglobina glicada. A gente já gravou um vídeo extremamente completo sobre esse assunto e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir, onde eu cito o que é hemoglobina e tudo mais. Mas resumindo, vamos lá. A hemoglobina é uma proteína que está presente dentro das hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então, a hemoglobina, a hemácia em si, tem 120 dias aproximadamente de tempo de vida. Então, a hemoglobina, ela consegue captar a glicose da corrente sanguínea durante esse tempo aí, que é o tempo de duração da hemácia. E aí, se o paciente tem episódios aí de hiperglicemia, ele vai captar muita glicose pela hemoglobina, tudo bem? Assim como outras proteínas plasmáticas também. A albumina é muito interessante porque tem um teste chamado de frutosamina, que a gente já também gravou um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, o que acontece? Na hemoglobina glicada, a gente mede as glicemias, os picos de hiper e hipoglicemia que esse paciente teve nos últimos 3 a 4 meses. E aí, como a gente tem esses picos aí, foi criada uma fórmula matemática para a gente estimar o quanto de glicose que esse paciente teve aproximadamente na corrente sanguínea nos últimos 3 a 4 meses. E aí é feito um cálculo, e o cálculo está representado aqui para você, o cálculo da glicemia média estimada. Ele é 28,7 multiplicado pela hemoglobina glicada, que a gente representa como A1C, menos 46,7. Foi feito um estudo científico, tem dois tipos aí de cálculos diferentes, na verdade, mas a gente está utilizando de um estudo específico aí, que é o estudo da ADAG, que a gente diz, tá? Então, só para constar, aqui, paciente com diabetes mellitus estabelecido, né? Então, mais do que 6,5 considerado aqui pela nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, mais do que 6,5 de HbA1c, 6,5%, o paciente é considerado como diabético, ou portador de diabetes, ou tem diabetes estabelecido, que é o termo utilizado. E quanto que daria isso na glicemia média estimada? Daria em torno de 140, tudo bem? Quer dizer, que está bem acima da glicemia considerada normal, que é de 70 a 99, tudo bem? Ah, professor, mas e o pré-diabetes, por exemplo? Pré-diabetes aqui, 5,7 a 6,5% de hemoglobina glicada. Quanto que daria em glicemia média estimada? De 126 a 140 aproximadamente. E o normal, professor, que é o chamado de normoglicemia na hemoglobina glicada, de 4 a 5,7% e daria, fazendo os cálculos, aproximadamente de 70 a 126 na glicemia média estimada. Uma outra coisa que é importante aqui, o paciente ele pode cair muito aqui, essa porcentagem de hemoglobina glicada aqui, para baixo de 4, por exemplo? Não pode, porque aí ele está entrando em quadros de hipoglicemia, o que também não é legal. Quer dizer que, por exemplo, o medicamento está sendo dose excessiva, ou ele está deixando de comer durante muito tempo, mas basicamente o controle não está sendo adequado também. Então a gente não pode ter hipoglicemia nem hiperglicemia, a gente tem que ficar ali próximo da normalidade, tudo bem? Então, a glicemia média estimada, na verdade, não é um outro exame e muitos laboratórios estão soltando já esses resultados para os médicos terem maior controle e os pacientes conseguirem compreender melhor
já no exame de hemoglobina glicada. Então, faz o exame de hemoglobina glicada e aí calcula a glicemia média estimada desse paciente nos últimos 3 a 4 meses. E aí, normalmente, o que acontece em pacientes que têm diabetes? Esses valores aqui, ó, acabam ficando bem altos, mostrando que, na verdade, mostrando que nos últimos 3 a 4 meses, esse paciente teve vários picos de hiperglicemia, mostrando que a glicose no sangue ficou alta durante muito tempo. E aí você consegue, de repente, espaçar em tempos menores, por exemplo, o tratamento desse paciente, mudar o protocolo de tratamento, induzir o paciente ou estimular o paciente a praticar mais atividade física, fazer mais controle alimentar, entre outras possibilidades para o controle, tudo bem? Então, isso é uma glicemia média estimada, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir e também deixa um comentário que ele é bastante importante, como eu falei no início desse vídeo. Se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos e ativa todas as notificações. Antes da gente terminar o vídeo, eu queria te apresentar o Passaporte IBAPFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá você encontra mais de 50 cursos certificados, que você pode fazer quantos cursos você quiser, na hora que você quiser, na sequência que você quiser. É claro, sempre contando aqui com a nossa equipe, você tem todo o suporte dos nossos especialistas, mas tem cursos na área de bioquímica, micro, imuno, parasito, análises clínicas de uma maneira geral, partes relacionadas com biologia, entre outros cursos que são muito importantes para a sua carreira, tá bom? Lá você pode melhorar o seu currículo, se qualificar para o mercado de trabalho, pode, por exemplo, pegar um certificado e apresentar num concurso público, num processo seletivo, apresentar para validação de atividades complementares na sua faculdade, entre outras possibilidades, tá bom? Então, eu te convido a clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo e conhecer melhor o Passaporte IBAPFlix. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.